Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe nossas vidas nesse dia. Vamos trazer aqui a palavra de Deus. Mais um dia abençoado que o Senhor abençoou para nós. E que o Espírito Santo seja conosco. Que o Senhor Jesus venha nos guardar, nos proteger. E que a mensagem alcance vidas nesse dia, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os irmãos. Ficam todos na paz de Jesus. Ficam todos na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Deus nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve se vê. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve se Se nós aqui confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sigue todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve.
cheguei longe, longe do meu Salvador, mas no céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Som, som. Som, som. A palavra de Deus diz assim, em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Também Romanos 10:14, a palavra de Deus diz assim, como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como ouvirão se não há fé? E Jesus diz assim também, em Marcos 16:15, uma ordem que ele deu para os seus discípulos, no tempo em que ele esteve aqui nesse mundo,
para ensinar, para instruir, exortar aquele povo que vivia como ovelha perdida, que não tinha pastor, para salvar uma nação que estava perdida e condenada a ser lançada nas trevas. Mas Jesus, ele veio para salvar o mundo, para salvar os pecadores que já estavam condenados. E Jesus, ele instruiu os seus discípulos que Jesus era o próprio Deus. Esse Jesus, esse Deus que saiu da sua glória, do seu trono, e se fez homem, e se colocou no meio de nós, e veio a esse mundo para trazer salvação. E ele ensinou os seus discípulos, preparou eles, e disse a eles: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Não sou eu que estou dizendo por minhas palavras, mas é a palavra de Jesus, é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que salva, que cura e liberta o homem do pecado e da maldição. Somente a palavra de Deus pode tirar o homem das trevas, do pecado, para que possa ser salvo. Ele diz no Evangelho de Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E é isso que eu estou fazendo aqui, pregando a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz também em Romanos 10:15: e como pregarão se não forem enviados? Por isso Jesus Cristo enviou seus discípulos desde aquela época. Deus prepara pessoas para poder fazer a obra. Deus prepara seus escolhidos, dá o dom para pregar o Evangelho. Mas bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que medita na palavra. E mais bem-aventurado aquele que pratica. Então, se você quiser ser bem-aventurado, você tem que ouvir, e você tem que meditar e praticar a palavra de Deus. Porque o homem sem conhecimento da palavra de Deus não está perdido. O ser humano sem conhecimento das Escrituras é como uma folha seca que cai no chão. E o vento joga para lá, joga para cá, sem saber para onde vai e sem destino. E só a palavra de Deus que nos dá a direção de uma vida eterna, do conhecimento, para morar eternamente com o Senhor. E a Bíblia diz em João 8:47, capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não
a escutais, porque não sois de Deus. Por isso, quem é de Deus, escuta a palavra. Mas muitas das vezes, a gente se depara com pessoas que ignoram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos acham que está se incomodando, se incomoda. Mas Jesus Cristo, Ele não pediu permissão para ninguém gostar ou deixar de gostar. A ordem que Ele deu é de pregar o Evangelho. Goste ou deixe de gostar. Mas Ele disse: pregue em tempo e fora de tempo. Eu quero ler uma passagem aqui que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Se você tiver uma Bíblia, aonde você estiver, você pode acompanhar na tua Bíblia. Porque a Bíblia, ela está em todos os lugares. Nenhuma palavra pode ser mudada. Evangelho de Marcos, capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: e saindo ele do templo, no caso Jesus, saindo do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3: assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas, e que ainda haverá quando todas essas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e rumores de guerra, não vos perturbais, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, serei açoitados, e serei apresentado ante os governadores e reis, e por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Não importa, mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Jesus, aqui nessa passagem, saindo do templo, o templo naquela época foi aonde Davi queria construir um templo, mas Davi, por ter suas mãos manchadas de sangue, porque ele era um guerreiro, era líder,
E havia muitas guerras naquela época. E Davi, ele matou muita gente. E Davi queria construir um templo para Deus, para que Deus habitasse naquele templo, a presença de Deus. Mas Deus disse que ele não ia construir o templo, mas alguém da sua geração. O templo foi construído por Salomão. Um templo esplêndido, bonito, enorme. Um templo feito com as melhores madeiras, partes revestidas de ouro. Era coisa magnífica. Jesus sempre ia, porque havia umas festas religiosas na época. Jesus com seus discípulos, saindo daquele templo, e um certo distância no alto, eles olharam, os discípulos olharam para aquele templo e disseram para Jesus: Senhor, que templo bonito e magnífico, que templo maravilhoso, que templo lindo. Eles acharam aquele prédio bonito, aquela construção maravilhosa, e eles encheram os olhos deles de beleza. E Jesus respondendo, ele disse: vês esses grandes edifícios? Não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Na verdade, os templos que foi construído era para ser a casa, a morada de Deus. Mas os templos começaram a ser corrompidos. Os templos começaram a ser corrompidos por pessoas corruptas que estavam profanando o templo onde era para ser adoração do Deus vivo. E começaram a usar aquele templo para profanar, para enganar e para corromper com pessoas corruptas. E Jesus diz: não sobrará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque Jesus era o próprio Deus. E toda palavra de Jesus é verdadeira e fiel, e ela se cumpre. E eles andando para o Monte das Oliveiras, onde Jesus sempre ia orar com seus discípulos, porque a vida de Jesus era somente orar, ensinar e orar e curar. Que na verdade Jesus veio a esse mundo foi para salvar a humanidade. Jesus veio a esse mundo para morrer para o pecador, mas para mostrar que realmente ele era Deus. Ele fez muitos milagres, ele curou, deu vista ao cego, ressuscitou mortos, para que o povo visse que realmente era o próprio Deus. E Jesus ali no Monte das Oliveiras, com seus discípulos, Pedro, Tiago e João e André, em particular, pediram para Jesus: Senhor, quando será esse tempo que tudo vai ser derrubado? Porque é um prédio lindo, magnífico, uma estrutura bem estruturada. Quando essas coisas, quando isso vai começar a acontecer?
Jesus já estava apontando o final do mundo, mostrando que tudo nessa terra, tudo nesse mundo é passageiro. Tudo que está nesse mundo, desde aquela época, onde começou a vida ali no Jardim do Éden, tudo começou no Jardim do Éden. Quando Deus resolveu criar todas as coisas, a natureza, os peixes, as aves, e Ele viu que era tudo bom. Por último fez o homem, Adão, pegou um barro, formou o corpo do homem e soprou em suas narinas e deu vida. O Espírito de Deus entrou naquilo que Ele fez com as suas próprias mãos. Porque as coisas foi tudo criado por Deus. Ele diz, haja. E começou a formar tudo. Haja árvores, haja peixes, haja aves. Tudo através da palavra de Deus. Mas o homem ele fez com as suas próprias mãos. E deu vida ao homem para que cuidasse daquele jardim. E Deus viu que estava tudo bom, deu macho, fêmea, para cada ser vivo, mas o homem ainda não tinha mulher. A Bíblia diz que Deus deu um sono profundo para Adão, e da sua costela tirou das suas costelas e fez a mulher. Mas o diabo foi expulso do céu. O diabo era um anjo importantíssimo ali no céu, mas ele começou a querer ser igual a Deus, não querer ser orgulhoso. O diabo, por isso Deus lançou aquele anjo, e ele caiu na terra, e ele começou a trazer a perdição para o homem. Primeiro ele chegou na Eva em forma de uma serpente, de uma cobra. Ele se transformou numa serpente. E ali no Jardim do Éden tinha uma árvore que a Bíblia diz que é a árvore da vida, do bem e do mal. E Deus disse para que não tocasse naquela árvore. E todas as árvores do jardim poderiam tocar, mas aquela árvore era a única que eles não podiam tocar. E o diabo seduziu aquela mulher, a esposa de Adão. Não, você pode comer desse fruto que não vai ter nada. Não tem importância nenhuma. Pode comer. E se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. O diabo é o pai da mentira, sempre mentiroso. E ele continua mentindo nesse mundo, nos dias de hoje. E o diabo enganou a Eva. Ela viu que o fruto era bonito, saboroso, saudável, encheu os olhos dela de prazer, e desejou no seu coração porque era bonito. Mas era um fruto daquela árvore que não podia comer. Mas o diabo fez a cabeça dela. E ela pegou aquele fruto, deu para o seu esposo, os dois comeram daquela árvore, daquele fruto. E o homem que tinha toda intimidade com Deus, o homem que foi criado para cuidar daquele jardim, a partir daquele momento, Deus separou, não quis mais saber de andar com o ser humano. Deus expulsou aquele casal do jardim do Éden, aonde que era para eles cuidar. E Deus colocou dois anjos
ali na entrada daquele jardim, para que eles não pudessem mais entrar. E disse para o homem: vocês tinham tudo, vocês não iam precisar trabalhar, vocês não precisavam colher, vocês iam ter uma vida maravilhosa, mas por causa da desobediência de vocês, agora vocês vão comer, ter que trabalhar, suar, e o suor do seu rosto vai ter que derramar, e vocês vão ter que cavar, ter espinhos para a colheita de vocês, para vocês comerem. E o pecado entrou no mundo, todos foram contaminados. Por isso que o pecado está nesse mundo. O pecado encheu a terra. E a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno, jaz do maligno. Porque quem domina esse mundo é o diabo. É o diabo que está enchendo esse mundo. E o ser humano não percebe. E o ser humano está fazendo de conta que não, que está tudo bem. Mas é o diabo que está tomando conta desse mundo. Mas o povo não está nem aí. Não quer saber de Deus, não quer saber de ouvir a palavra. Porque o engano e a mentira que o diabo está no mundo. Não quer ouvir a palavra porque não quer saber de correção. Os discípulos, nesse momento, disse para Jesus, continuando aqui, e Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Jesus sempre instruiu o ser humano para não ser enganado. O duro é que o ser humano não dá ouvido para a palavra. O ser humano continua dando ouvido mais para o diabo do que para o próprio Deus. O ser humano continua fazendo mais as coisas que agradam o diabo do que agrada a Deus. É essa geração maligna que vive nesse mundo. Mesmo naquela época, desde antigamente, uma geração desobediente, que começou lá no Jardim do Éden. O pecado começou lá. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou Jesus para salvar o mundo. Ele saiu do seu trono, da sua glória, e veio desse mundo para salvar as pessoas da condenação eterna, do inferno. Mas as pessoas, elas não querem o céu, querem o inferno, porque não querem ouvir a palavra, não querem obedecer. Mas Jesus instruiu: cuidado para ninguém nos engane. Porque tem mais nesse mundo enganador, mentiroso, profanos. O que tem mais nesse mundo são homens mentirosos, corruptos, ladrão, malditos, que faz tudo para enganar seu próximo. E se sente prazer de enganar. E você sabe que existe. Mas quem é de Deus, Deus guarda. Cuidado para que ninguém nos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. O que mais tem hoje são os enganadores e mentirosos. O que tem mais hoje são pessoas usando o nome de Deus, usando o nome do Eterno, usando o nome do Criador, para poder se dar bem nessa vida, roubar os inocentes. O que tem mais são os enganadores. Que a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos ia surgir muitos falsos profetas, mentirosos, enganadores. E é o que mais tem.
Um bando de sem vergonha que usa o nome de Deus para se dar bem, para enriquecer. E Deus usou muitos profetas para avisar aquela nação. O próprio Jesus já avisou. Mas os malvados, os enganadores, os homens corruptos, não gostaram da mensagem de Jesus. Não gostavam do que Jesus fazia, porque onde Jesus passava, carregava multidões. Ninguém falava como Jesus falava. Ninguém pregava como Jesus pregava. Mas aqueles homens que conheciam a lei, eles mesmos eram os corruptos. E o templo estava corrompido. Por isso que Jesus disse: não se abalará pedra sobre pedra, tudo vai ser caído. Depois de 70 anos, realmente Roma invadiu Jerusalém, e aquele templo foi totalmente destruído. Totalmente destruído pelos exércitos romanos. Aquilo que Jesus já havia falado aconteceu. E Jesus ainda disse que ele não habita em templo construído por mão de homens. O templo era para ser adorado, para se adorar a Deus. Mas passou a ser um local de cobiça, ladrões. E Jesus, em certa vez, pegou um chicote e viu aquela corrupção, aquilo que eles faziam contra as pessoas inocentes, roubando as pessoas. Jesus entrou, chicoteou todos, revirou as mesas, os dinheiros para a mão para tudo quanto é lado. Jesus nunca se interessou por dinheiro. Jesus nunca se interessou por riqueza. Jesus, ele veio a esse mundo humilde, simples, ensinar o amor. Mas nós vemos nesse mundo, cada dia mais, uma palavra para se cumprir, que o amor de muito ia se esfriar. E realmente as pessoas não têm mais amor uma pela outra. O amor acabou. Não tem mais amor. Acabou. Porque amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É isso que o diabo quer. E Jesus continuou dizendo: e quando ouvir de guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque ainda deve acontecer mais ainda, mas ainda não será o fim. Então nós já estamos vivendo no começo da tribulação. Vai acontecer coisas terríveis ainda. Isso que nós estamos vendo, isso é só o começo. Porque a tribulação, ela tem uma fase de 3 anos e meio. E a grande tribulação, mais 3 anos e meio. Ou seja, a Bíblia diz que vão ser 7 anos de tribulação. E o início da primeira fase já começou. É o que mais vemos nos últimos dias, as guerras acontecendo, guerra para todo mundo é lado, as guerras acontecendo, e está aumentando, e vai piorar. E essas guerras vão chegar aqui ainda no Brasil. E pode aguardar.
Você está achando que está tudo bem? Você está achando que está tudo maravilhoso? Porque as coisas do mundo estão tudo bem? Você está comendo ainda? Ou está se alimentando? A café da manhã, almoço, janta? Nós estamos no começo da grande tribulação, onde as coisas vão piorar. E as guerras vai começando e vai aumentar para o mundo inteiro. E Jesus disse: ainda não é o fim, porque vai piorar. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. As coisas já tendem a piorar. Está aí uma briga. Chegou a época dessa política maldita do diabo. Tem uma briga agora. É o partido brigando com o outro. É um querendo ver o pior do outro. É uns adoradores de Bolsonaro. São outros adoradores de Lula. E está a briga do diabo. O que isso que o diabo quer? Adorando o diabo. E Jesus não está no meio disso, não. Jesus não está no meio disso. O pior é que tem esses religiosos, que são os piores. Esses religiosos, que só falam de Deus da boca para fora. Ah, eu amo Deus, eu sou de Deus, eu faço aquilo que Deus quer. Mentira. Se fosse verdade, se você realmente vivesse da maneira que Deus quer, você não estaria fazendo o que faz. Enchendo a cara de cachaça, vivendo na prostituição, vivendo no adultério, vivendo na idolatria. Porque quem pratica essas coisas não está com Deus e nem é de Deus. Quem vive nessas práticas não é de Deus. Mas enche a boca e o peito para falar que é de Deus. Só aparenta ser de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Se enganando a si mesmo. Mas Deus, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Enquanto você estiver no pecado, enquanto você estiver fazendo tudo aquilo que Deus não agrada a Ele, você pode achar que está servindo a Deus, mas é mentira. Mas Deus está dando sempre uma chance. Arrependa dos teus pecados. Arrependa. E quanto é tempo? Porque a morte vai chegar na tua vida um dia. A morte vai bater na tua porta. Mas ai de vós que não obedece os mandamentos do Senhor Jesus. Ai de vós. E o tempo está acabando. O tempo está chegando ao fim. Jesus alertou. Quando ouvirdes falar de guerra, rumores de guerra, isso são o começo. É só para alertar vocês que o tempo está chegando. O tempo está próximo de ser tudo destruído. Assim como aquele tempo, naquela época foi destruído, não sobrou nada.
Não sobrou nada. Tudo, o templo maravilhoso, bonito, esplêndido, coisa mais linda da época. Foi tudo ao chão. E assim vai acontecer com essa geração. Quando começar o fogo cair do céu, as trombetas começar a tocar, quando o som da trombeta, os anjos vai tocar, isso aqui vai se tornar a nada. E você dando valor no teu dinheiro, e você dando valor no teu carro bonito, e você dando valor na tua conta bancária, no carrão do ano. E vai ser tudo destruído. Porque Jesus disse para não guardar tesouro nesse mundo, onde a traça e a ferrugem vai comer tudo, mas guardar tesouro no céu. É isso que você está fazendo? Ou você continua levando a tua vida de qualquer jeito? Fazendo tudo que desagrada a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas o mundo continua na perdição, porque não querem dar ouvido na voz do Senhor, não querem dar ouvido na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e ela vai se cumprir. Porque levantará nação contra nação, reino contra reino. Então uma briga miserável, uma briga. Um país querendo destruir o outro. Governo, um pior do que o outro. E um bando de evangélico mentiroso, falso. Esse bando de evangélico escolhendo homens e adorando eles. Escolhendo político para adorar. Só porque tem o nome de evangélico, não é o nome que vai te levar para o céu. É o teu comportamento, as tuas atitudes, as tuas renúncias. Se desprender das coisas desse mundo e viver somente para Jesus. Os religiosos diz que adora a Deus, mas a religião é a pior praga que existe. A religião que está levando muitos para o inferno e vai continuar levando, porque o homem, o ser humano, acha que ele tem que ter um líder para ele, terreno. O homem acha que ele tem que ter uma pessoa para poder seguir aqui na terra, porque não conhece Deus, não tem intimidade com Deus, não procura Deus, não procura viver na presença de Deus, mas procura viver, buscar homens para adorar. Esquecendo do próprio Deus Criador, esquecendo daquele que pode tanto dar vida quanto matar. Mas eu pergunto para você, se você morrer hoje, como está a tua vida? Se você morrer hoje, quem você está servindo? A Deus ou o diabo? Quem é de Deus faz a vontade de Deus. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Terremotos em diversos lugares. Terremoto em diversos lugares. E a Bíblia diz: haverá fome. Já está tendo fome por todo mundo. É que você não desconhece, mas tem gente morrendo de fome.
Tem gente que não comeu um grão de arroz no dia de ontem. Tem gente que passa dias sem comer. Mas Jesus disse: haverá fome. E isso será o princípio das dores. Depois das guerras, a fome vai aumentar. Só tende a piorar. Que a fome vai chegar aqui. Você pode se preparar, porque a fome vai chegar. E não adianta querer fugir. Não adianta querer arrumar jeitinho. Não adianta você falar que tem milhões na tua conta, porque isso não vai valer nada. Não vai valer nada o teu dinheiro. Não vai valer nada a tua riqueza. Tudo que você tem não vai valer nada. Porque quando houver a troca do dinheiro, dessa moeda, esse dinheiro que você tem não vai ficar mais no seu controle. Vai ficar controle do governo. E ele que vai controlar a tua vida. Ele que vai controlar as tuas contas. E você só pode gastar o que ele quer. E se você não fazer a vontade dele, ele te toma tudo. Você não tem como mais acessar a sua conta para tirar dinheiro. Que é uma moeda digital. E vai chegar a marca da besta, a marca do diabo. Que a Bíblia fala que a marca da besta está chegando. Quem tiver, vai ter tudo. Quem não tiver, não vai ter nada. E essa marca da besta, ela vai ser implantada no corpo das pessoas. Que através dessa marca você vai poder acessar tudo. Isso aí vai ser um engano do diabo. Esse é o sistema que tem nesse mundo que vai impor essa marca nas pessoas para que ela... Quem tem vai poder comprar e vender, mas quem não tem não vai poder comprar nem vender. E a marca do diabo, quem impor essa marca vai pertencer ao diabo. Quem aceitar essa marca vai pertencer ao diabo. Mas os amantes da riqueza, os amantes do dinheiro, os amantes desse mundo, não vai querer perder essa oportunidade de perder tudo. Porque ama o mundo. E diz que ama Deus. E os religiosos são alguns vão os primeiros a colocar, porque são gananciosos, avarentos, homens presunçosos, que vão até incentivar os seus fiéis a pôr essa marca. Vocês são amantes do dinheiro. Os marcados do diabo. Mas são poucos que não vão aceitar essa marca. Porque quem pôr essa marca vai servir o diabo. Isso é um alerta que eu estou te dando. E vai haver fome, doenças, vai aumentar, as pestes vão aumentar cada dia mais. E não tem como fugir dessa realidade, porque está escrito, e tudo que está escrito é verdadeiro. Tudo que está escrito vai acontecer. Isso será o princípio das dores, a Bíblia diz. É só o princípio. Porque o pior vai acontecer.
nas galáxias, coisas que vai vir do céu, espantosas. Mas o povo dá risada. Os demônios debocham. Mas ai de vós. Ai de vós naquele dia. Porque é melhor sofrer com Cristo do que ter riqueza nesse mundo sem Cristo. Mas Jesus falou. Jesus disse no versículo 9 de Marcos, no capítulo 13, versículo 9, Jesus disse: mas orai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, serei açoitado e sereis apresentado ante governadores e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Porque vivemos uma situação. Hoje, se você falar de Jesus, você é rejeitado. Se você pregar a verdade, você está pregando aquilo que o povo gosta de ouvir. Hoje, se pregar Jesus Cristo e pregar que você tem que servir somente a Jesus, você é desprezado, assim como Jesus foi na época. Por que mataram Jesus? Por que você acha que mataram Jesus? Porque Jesus veio para ensinar, corrigir e exortar, mas não gostaram da pregação de Jesus. Não pregaram das pregações dos profetas. Os profetas que Deus usou para instruir aquela nação de Israel do pecado que eles viviam, na prostituição, na idolatria, e tudo que não prestava. Jesus falava na boca daqueles profetas para eles se corrigirem, porque era uma nação que Deus escolheu para ser exemplo de outras nações. Deus escolheu aquela nação para ser exemplo de todas, mas foi a pior nação que existiu. A nação de Israel foi a pior. O mau exemplo. E hoje essa nação está sendo a pior. Essa geração está sendo a pior de todas. A pior geração é essa que nós vivemos nos últimos dias. Os corruptos têm impregnado para tudo quanto é lado. Os avarentos, a mesma coisa. A idolatria, pior ainda. Os idólatras de política, os idólatras de futebol, de jogador de futebol, os idólatras de pagodeiro, um monte de idólatras. E a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, que é Ele que nós devemos prostrar. E você está prostrando diante de quem? Você está prostrando diante de quem? Da imagem de escultura? Onde Jesus disse, o próprio Deus disse: não farás para ti imagem de escultura, e não se prostará diante dela, que isso é maldição. Ou você não lê essa escritura, não obedece. Não obedece ao mandamento de Deus. Mas Jesus disse: arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus maus pecados. Por isso que a palavra de Deus tem que ser anunciada e pregada, para que você possa meditar e ouvir e praticar. Por isso que a palavra fala para a gente ouvir, meditar e praticar.
não apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Praticar a verdade, porque é só a verdade que salva, só a verdade que liberta, só a verdade que cura. Mas se você não dá atenção, não quer saber da verdade, porque você está descampando para o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Se você não obedece a palavra de Deus e foge da palavra de Deus, você continua descampando para as trevas. Mas Jesus ainda dá escada. Jesus, ele disse para que nós, ele diz no versículo 9, olhai vós mesmos, porque entregarão os possíveis. Vai chegar um tempo que nós que pregamos a palavra de Deus não vai poder mais, porque o sistema religioso, político, não vai aceitar mais a gente pregar a palavra. Mas aí já é o fim. O fim de tudo. Porque esse mundo vai ser controlado pelo sistema diabólico. E o anticristo já está nesse mundo. O anticristo já está agindo nesse mundo. Ele só falta se manifestar. O anticristo só falta se manifestar, revelar quem ele é. Mas ele já está agindo. Mas é uma geração que está preocupada mais com o seu dia a dia. O que vai fazer daqui a pouco. Uma geração que está preocupada mais em ganhar dinheiro. Uma geração que daqui a pouco está pensando para onde que ele vai. Vai para o forró. Vai encher a cara de cachaça. Está planejando para mais tarde ir para a prostituição. E para o adultério. E diz que ainda vai para o céu. O céu da onde que você vai? Porque a Bíblia diz que os adúlteros, os prostitutos, os feiticeiros, está lá em Apocalipse. Eu quero até ler aqui para você a lista. A lista daqueles que a Bíblia fala. No livro das Revelações, que é Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz assim, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. É a Bíblia que está dizendo. Mas quanto aos tímidos, aqueles que têm vergonha do Evangelho, aqueles que não querem ouvir o Evangelho, aqueles que debocham do Evangelho, a Bíblia diz: quanto aos tímidos, os incrédulos e os abomináveis, aqueles que ficam praticando abominação contra Deus, os feiticeiros, essa é a lista, os feiticeiros e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. São esses que vão ser lançados no lago de fogo. E você ainda quer ser contra a Bíblia, as Escrituras? Você ainda quer contestar contra Deus? Você ainda quer fugir da verdade? Você ainda não quer ouvir a verdade?
Porque assim o povo não quer ouvir a verdade porque não quer essa correção. O povo não quer ouvir a verdade porque gosta de viver na mentira. Não gosta da verdade porque gosta de viver na mentira. E a Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A primeira morte é essa que nós vamos passar. Aquele que for salvo vai morar com Deus. O que vai não ser salvo vai morar com Satanás. E a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue o juízo de Deus. Segue-se o juízo, a justiça de Deus. E não há purgatório, não vai ter purgatório, não vai ter missa de sétimo dia, não vai ter aquele que está rezando para mortos. Não existe isso. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo, que é a segunda morte. E essa segunda morte é o destino daquele que viveu aqui. Que a Bíblia fala, pelas suas práticas, as suas atitudes, é para onde você vai. Glória a Deus. E a Bíblia diz, aqueles que pregam a verdade vão ser denunciados, até pela sua própria religião. Os religiosos vão denunciar os verdadeiros que pregam a verdade das Escrituras. Ele disse que vão se entregar os governantes, vão entregar os juízes, mas o que importa é que a Bíblia seja anunciada, importa que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Porque não importa sofrer nesse mundo, mas ganhar a salvação. Porque a Bíblia diz: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Mas aquele que não, que vive de acordo com a sua vontade, as suas práticas, que vive de acordo com os seus desejos, esse vai perder essa salvação. Já está condenado o que não serve a Deus. Quando, pois, vos conduzires para entregar, não estejais desprevenido de atenção pelo que há de vir a ter o que dizer. Não pode prender, mas o próprio Deus vai colocar palavra na nossa boca para pegar o Evangelho, seja onde for. Seja onde for. Ele disse: naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala através da nossa boca. Mas ai daquele que ignorar.
Ai daquele que ignorar essas palavras. Ai de ti naquele dia. Ai de vós. E quando tudo estiver acontecendo na grande tribulação, o Senhor aparecerá nas nuvens para levar aquele que é seu. Aqueles que já morreram em Cristo serão arrebatados, e no piscar de olhos, se estiverem vivos, a Bíblia diz, seus corpos serão transformados. Porque Jesus vai aparecer nas nuvens, no toque da última trombeta. A Bíblia diz, e então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Aleluia. O próprio Jesus vai aparecer nas nuvens, e todos vão ver. Todos aqueles que desprezaram Jesus, todos aqueles que trocaram Jesus por ídolos, por imagem, e vai saber que Ele é o único Deus. Nunca houve nem haverá outro Deus, a não ser Jesus Cristo. Então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra e a extremidade do céu. Jesus virá nas nuvens e vai levar os seus escolhidos. Os seus escolhidos é o separado de Deus. E o separado de Deus não são esses religiosos, não. O separado de Deus é aqueles que servem a Deus, como diz as Escrituras, mandamento. Entrega a sua vida totalmente para Jesus. Abandona esse mundo, as coisas desse mundo. Abandona tudo que te faça separar de Deus. Esse é o povo de Deus. Esses são aqueles que vão morar com Jesus. E não adianta você falar que a religião vai te salvar. Por isso é um engano do diabo. Não adianta você falar que é católico. Não adianta você falar que é evangélico, achando que a tua religião vai te salvar. Engano e mentira do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que obedecem à voz do Senhor. Os filhos de Deus são aqueles que obedecem a sua palavra. Por isso estejais atentos. Estejam preparados para o grande dia, porque o dia do Senhor está próximo. O grande dia está chegando. E como está a tua vida? O que você está fazendo para ser salvo? Hein? O Filho do Homem, o Filho do Senhor, o Filho de Deus, virá sobre as nuvens, com poder e grande glória. A glória do Salvador. Aprendei e siga o ensinamento de Cristo Jesus, porque aquele dia ninguém vai escapar. Hoje Jesus Cristo é meu e teu advogado.
Ele quer a minha e a tua salvação. Hoje ele é nosso advogado. Mas naquele dia ele vai ser o juiz. Naquele dia ele vai ser o juiz. Naquele dia, o julgamento. E ninguém vai escapar. Hoje é o advogado, mas naquele dia ele vai ser o juiz. Acorda. Se conserve enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, vai pegar esse mundo de surpresa. Ele vai ser o grande juiz. Na Bíblia, em Romanos 8, 32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Jesus, nem o próprio Deus poupou ele da cruz, mas ele pagou tudo, um preço que eu e você não poderia pagar. Jesus passou por todo o sofrimento, que era para mim e para você, para que nós pudéssemos ganhar a salvação. E o sofrimento de Jesus foi por nós ser salvo e morar eternamente com Ele. E o sofrimento de Jesus ali na cruz foi para nos salvar. Ou você acha que para você estar vivendo da maneira que você quer? O que Jesus passou foi para você estar vivendo da maneira que você quer. Mas aquele que permanecer até o fim, na obediência, esse será salvo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Como você tem que crer nessas palavras. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Que religião é uma praga. Porque o povo acha que tem uma religião, ele vai ser salvo. Ah, minha religião vai me salvar. Mentira. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, crer nele, viver para ele, entregar sua vida para ele, se renunciar das coisas desse mundo e viver para Cristo. Isso aqui é Jesus. Esse é o caminho. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá em João 14,6. Ninguém vem a Jesus. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Você pode encher a tua casa de santo, ou seja lá o que for, mas está expulsando Jesus do teu lado. Porque o único que salva é Jesus Cristo. O único que salva é Jesus. O resto não presta para nada. O único que cura é Jesus. O único que pode te levar para o céu é Jesus. O resto não vale nada. Não adianta você crer nisso aí, que não presta para nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E louvado seja o nome de Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que sejam salvos. Está lá em Atos 4:12. Só Jesus Cristo que salva. Abandona a idolatria, abandona o pecado, abandona a prostituição, abandona a cachaça, abandona as drogas, se você querer ser salvo. Mas se você não liga para a tua salvação, se você não se importa com a tua salvação, é cada um faça a sua escolha. Cada um vai fazer a sua escolha, mas vai chegar o grande dia. O grande dia do Senhor. Esse dia ninguém vai escapar. A Bíblia diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidei dela até vida eterna, e são elas que testificam de mim. Leia as Escrituras, vai conhecer a palavra de Deus. Só a palavra de Deus que liberta. Leia as Escrituras quando você pode. Somente as Escrituras que salvam. Conhecendo a Deus. Conhecendo a Jesus Cristo. Em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo Deus para sempre. Aquele mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. E Deus vai ser, ai, Deus é amor. Deus é amor. Tanto é que Ele é amor que Ele morreu na cruz. Ele é tanto amor que Ele morreu na cruz. Mas você se esqueceu que também Ele é justiça. E a justiça de Deus não é barata, não. A justiça de Deus ninguém escapa. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepende no teu tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus possa te abençoar nesse dia. E que esse evangelho possa ser pregado até que Jesus Cristo volte. Porque que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho se dobrará, os que estão no céu ou embaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa continuar te dando sabedoria. E arrepende, porque é chegada a hora que o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens, com grande poder e grande glória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós havia vertido. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto deve ser. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas deixadas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve
nós aqui confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado e maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve, Senhor. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor sou confiado, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. Meu bom pastor e meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma crer, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Irmão, Deus abençoe a todos. Foi uma bênção que hoje, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho foi anunciado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Para o tão pobre pecador, eu ouvia falar nessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.